Amém, irmãos? Amém. A ti, Senhor, eleva a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado, envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Vamos ler até o versículo 9. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Ao 10. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade. Amém, irmãos? Versículo 4 fala: Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. E o 8: Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Nós estamos aqui não por conta da nossa justiça, né? Porque nós somos homens miseráveis, carentes da misericórdia do Senhor. E esse salmo fala que o Senhor, Ele nos guia, na verdade, Ele está sempre nos ensinando. E nós estamos mais uma vez aqui. E que o nosso coração realmente, muitas vezes a gente dobra os nossos joelhos, mas que o nosso coração se dobre perante a presença do Senhor, perante o Senhor. Porque é muito fácil nós fisicamente dobrarmos os nossos joelhos, mas dentro dos nossos corações nós temos os nossos corações rígidos, corações duros. E o Senhor nos fala, e Ele fala que Ele quer nos guiar na verdade, Ele quer ensinar o caminho.
porque nosso Deus é o Deus da salvação, e nós sabemos, irmãos, que nós estamos aqui não por nós mesmos, mas pela bondade do Senhor. Por isso, eleva as suas orações ao Senhor, eleva os cânticos ao Senhor, né? Eu sempre falo, né? E toda vez que eu tiver essa oportunidade de subir aqui, cante ao Senhor, mas com consciência, conscientemente, não pelo toque, né? Dos instrumentos, né? Porque isso é gostoso realmente, mas cante consciente, porque tem louvores, irmão, que é tão difícil de cantar, porque tem louvores que às vezes a gente canta porque o engajado, os instrumentos é gostoso, mas é tão sério. Tem louvores, eu não sei se eu já falei aqui, mas devo ter falado, que eu não consigo falar, porque é como se eu estivesse falando uma mentira. Então, louvor não é para ser cantado somente porque é gostoso, mas a gente tem que cantar porque a gente está consciente daquilo que está falando. Amém, irmãos? Então, eleva suas orações ao Senhor, seus cânticos, estejam com os corações abertos, né? Que não seja mais um dia, né? Tem um louvor que fala que este é o dia que o Senhor já fez. Não, meu Deus, eu me alegrarei, né? Um louvor antigo, não sei se os irmãos lembram. Mas, assim, que nós possamos, né? Desde o momento que a gente já se levantou, que possamos nos alegrar realmente no Senhor. Amém? Amém, Jesus. Nós te glorificamos, Senhor, porque sabemos que nós estamos aqui não é por nós mesmos, Senhor, mas pela misericórdia do Senhor, porque o Senhor tem mostrado os teus caminhos, o Senhor tem ensinado os teus caminhos. Pelo contrário, Senhor, nós que somos rebeldes, Senhor, muitas vezes ouvimos, mas não obedecemos ao Senhor. Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. O Senhor que conhece os nossos corações, o Senhor que conhece os nossos pensamentos, como diz a tua palavra, que todo pensamento seja levado cativo em obediência à tua santa palavra, Senhor. Nós precisamos de ti, Senhor. Estamos aqui em poucas pessoas, Senhor, mas o Senhor é um Deus maravilhoso, Senhor. Recebe, Senhor, a nossa oração, recebe, Senhor, esse culto, ó Deus, porque o Senhor sabe que nós é que precisamos de ti. O Senhor não precisa de nós, mas nós precisamos do Senhor. Recebe, Senhor, a nossa oração. No nome bendito de Jesus é que oramos. Amém.
Sobre a tempestade eu vou
Senhor. Podeis assentar. Hoje eu não esqueci. Amém, irmãos. A gente vai ter um momento de oração também, né, pastor? Então, a palavra é curta. Ai, ai. Brincadeira, a parte. Ai, ai. Já não é muito extensa, porque a gente fica nervosa mesmo. Ah, Jesus. Irmãos, que vocês possam abrir a Bíblia ali em 1 Reis, capítulo 13. Eu não vou ler tudo, porque eu não sei se os irmãos já leram aqui. Provavelmente sim. Aqui fala sobre um profeta, sobre Jeroboão. Primeiro, assim, só para a gente poder entender, né? Por conta de Salomão ter se desviado da presença do Senhor, Deus ele ficou irado, né? A gente não ouve muito essa palavra, mas Deus se irou. E porque ele teve mais de 700 concubinas, né? Acho que foram ao todo 800 ou 900, eu não lembro, mas foram muitas. Então, bastante. Deus ele irou porque ele levantou postes ídolos, né? Então Deus se irou e o Senhor mandou o profeta Aías falar que Deus tiraria 10 tribos, né, e deixaria as outras na descendência de Davi, por amor a Davi, porque Davi ele teve um coração totalmente íntegro ao Senhor. E então ele manda essa palavra. Ele vai até Jeroboão e fala que com ele seguiria as outras 10 tribos. Irmãos, estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Pode ser que eu esteja um pouco nervosa. Então, Deus fala que com Jeroboão iria 10 tribos. Morrendo Salomão, Roboão, seu filho, toma o seu lugar. Porém, ele fez aquilo que desagrada ao Senhor. Por quê? Roboão, ele foi consultar. Jeroboão chegou até Roboão falando para que ele não impusesse mais trabalhos forçados, como seu pai havia feito, para que ele aliviasse a carga. Estou assim resumindo, tá? E o que ele fez? Ele foi consultar os anciãos e foi consultar os seus amigos mais jovens também. Porém, ele não ouviu os anciãos, que deu uma palavra realmente de sabedoria. Obrigada, moça. Ele preferiu ouvir os seus amigos jovens, né? Para que, se o trabalho estava pesado, para que ele impusesse mais trabalhos forçados, né? Nisso, então, Jeroboão vai e leva mais 10 tribos. Só que ele faz aquilo que desagrada totalmente ao Senhor. Por quê? Ele levanta poste ídolo, ele levanta altares que não provém do Senhor, que não é realmente para glorificar o Senhor.
Por isso nós vamos ler aqui, 1 Reis 13. Até chegar aqui aconteceu tudo isso, né? Jeroboão fez aquilo que desagrada ao Senhor. Aías tinha levantado Jeroboão, né? Porque Deus havia mandado e falado que ele ia ser rei e ia levar juntamente com eles 10 tribos. E no capítulo 13 começa assim: Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deus, naquele mesmo dia, deu um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou. E eis que o altar se fenderá e se derramará cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: Prendei-o. Irmãos, aqui eu vou... eu acho que é muito cansativo. Para mim não é cansativo, mas como hoje a gente tem um tempo mais de oração também, eu vou simplificar aqui. Então Deus mandou esse homem de Deus. É muito raro a gente... Eu não sei se eu, lendo a Bíblia até aqui, se eu vi falar sobre o homem de Deus. Poucas vezes, a gente ouve mais falar sobre o profeta, né? Profeta de Deus. Mas aqui fala que Deus mandou um homem de Deus até Jeroboão. E Deus fala para que ele vá levar essa palavra de exortação, né? E quando ele leva essa palavra, né, na hora fende-se o altar lá, e ele estica a mão, né? Aqui no versículo 4, né? Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: Prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não a podia recolher. Então, no que ele fez na hora, ele implorou pelo favor do Senhor, e o homem de Deus orou. E ele pôde recolher a mão de volta. E Deus falou: vai, leva essa palavra, não bebe água, não come, não volte pelo caminho que você veio. Vá por outro caminho. E levou essa palavra. E é tanto que a gente vai ver lá na frente, né, que fala sobre o rei Josias, que ele fez aquilo que Deus aprovava, né? Porque a gente vê muitas vezes, né, falando que Deus reprovou esse rei, né? Mas aqui fala que Deus aprova, né? Porque quando ele vê os estatutos, quando ele vê os mandamentos do Senhor, ele fica assim indignado, né? Eu estou aqui simplificando, né? E leva realmente o povo para ouvir as palavras da lei. Amém, irmãos? Nisso o homem levou a palavra, e o rei Jeroboão insiste para que ele fique, para que ele coma. Só que ele falou: não, o Senhor me disse que não era para mim comer nem beber e não voltar pelo mesmo caminho, e foi embora. Irmãos, se vocês puderem, ler em casa o capítulo 13. Eu li essa mensagem, essa palavra, faz uns dias, né? E eu fiquei assim, bem assim, como poderia dizer, bem perplexa pela palavra, né? Eu já tinha lido, só que alguns anos atrás. Só que a gente vai crescendo e vai nos aprofundando e criando maturidade, né, espiritual, a gente vai percebendo mais e dando mais atenção à palavra. Então, irmãos, leia em casa todo o capítulo 13, que é mais interessante, né, e muito mais proveitoso, né, não é tão corrido. Ali no versículo 11, né, aí ele pegou esse homem de Deus e foi-se embora. No versículo 11 fala assim: morava em Betel um profeta velho,
Vieram seus filhos e lhe contaram tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei, contaram-nas a seu pai. Perguntou-lhes o pai, por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos, albardai-me um jumento. Albardaram-lhe o jumento e ele montou, e foi após o homem de Deus. E achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse, és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu, eu mesmo. Então lhe disse, vem comigo à casa e come pão. Porém ele disse, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor, ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho porque foste. Tornou-lhe ele, também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Então voltou ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão, e bebeste água no lugar de que dissera, não comerás. Perdão, irmãos. Eu parei aqui. Antes voltaste, comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera, não comerás pão nem beberás água. O teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois de o profeta, quem fizera voltar, haver comido pão e bebido água, albardou para ele o jumento. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava tirado no caminho, o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Irmãos, depois vocês continuem na casa de vocês a leitura. Essa leitura é maravilhosa, né? Porque eu falei, Senhor, é um homem de Deus. Deus é um homem de Deus, como aconteceu isso? E a gente, falhos, você vê que como o Senhor, hoje, nos dias atuais, Ele não age da mesma forma. Eu entendo que o Senhor, Ele é o mesmo, que Ele foi, Ele é e Ele sempre será. Mas Ele era um homem de Deus, e o profeta veio e mentiu para ele. E ele desobedeceu a voz do Senhor. Percebe que isso é algo assim seríssimo para nós. Eu falo para mim, irmãos, porque a gente quando vem aqui, a gente, para trazer a palavra, a gente tem que ser ministrado por ela, né? E todos esses dias aqui, eu falei, Senhor, que palavra levar? E eu sempre voltava aqui nessa palavra. Porque a gente sabe, é uma quinta-feira, os irmãos cansados, trabalhar, tudo tem o nosso horário. E é uma palavra extensa, por isso que eu falei, irmãos, lê em casa. Mas percebe, um homem de Deus. E a palavra, a Bíblia faz questão de falar um homem de Deus. Eu falei, Senhor, como o Senhor tem nos visto, Senhor? Como o Senhor tem nos visto como uma mulher de Deus, como um homem de Deus, falhos, pecadores? Somos, irmãos, eu sou uma dessas. Eu fico frustradíssima comigo mesma. Eu não sei se é só eu,
É claro, eu não quero ficar falando aqui de mim, mas nós passamos por altos e baixos, né? Eu gostaria sempre de estar aqui, sabe? Sempre, né? De estar sempre desfrutar essa presença do Senhor aqui em cima, sabe? Mas há dias em que a gente está cabisbaixo, há dias em que a gente não quer vir para o culto, né? O pastor sempre ministra isso. É algo que a gente está sempre guerreando. Porque eu penso assim, irmãos, e quando eu estou me arrumando para vir para a igreja, Senhor, por que eu estou indo para a igreja hoje? Porque eu estou na diaconia? Porque eu estou no data show? E isso não pode ser algo que me prenda. Isso não pode ser para nós, de forma alguma, algo que nos prenda, que faz nos vir na casa do Senhor. Porque estar na presença do Senhor, nós sabemos que é todos os dias. E o congregar é algo bíblico. Mas nós temos sido mesmo homens e mulheres de Deus. Temos feito aquilo que realmente que desagrada, ou temos desobedecido ao Senhor. E eu muitas vezes tenho desobedecido ao Senhor, não é algo assim terrível, mas é nas pequenas coisas. Ouvindo um trecho de um filme, A Jornada, é um filme antigo, não sei, e lá fala que Satanás, ele não teme pessoas que fazem o bem, pessoas que sempre fizeram aquilo que é certo, que é bonzinho, mas é o nome de Jesus. É a Jesus que ele teme. Então, o fato de sermos bonzinhos, né? O fato de virmos cultuarmos ao Senhor de quinta a domingo, isso não nos faz melhores, irmãos. Há muito mais do que isso. E eu falo, para nos tornarmos um homem, uma mulher de Deus, nós temos que estar realmente aqui, na palavra do Senhor, pedindo para o Senhor nos dar essa capacidade para que possamos entender a leitura. Teve uma ministração que o pastor Marcelo falou aqui, que sobre ler a palavra, a gente quer manter essa rotina, o senhor falou isso, né, de ler a palavra, e eu fico frustrada, porque nem sempre eu consigo ler a palavra. Mas eu não quero que seja algo corriqueiro também, sabe, que hoje eu tenho que ler tal versículo, quantidade de capítulos, mas eu preciso meditar. Nem que eu leia 2 versículos, mas eu preciso meditar. Isso precisa ser ensinado, a gente precisa entender que a gente precisa meditar na palavra para ser esse homem de Deus, mulher de Deus, porque senão nós fraquejamos, né? E o problema não é fraquejar, é a gente não conseguir levantar para estar na presença do Senhor. E o que mais me deixa assim perplexa é que ele era um homem de Deus e ele não obedeceu ao Senhor. O Senhor falou, vai até Jeroboão, fala essa palavra. Ele operou um milagre, só que ele não ouviu. Ele ouviu o profeta ele mentiu. E é tanto que quando chega aqui no final, que o profeta morre, que o homem de Deus morre, o profeta vai lá, busca ele, porque o leão ataca ele, mas não come ele. E o profeta vai lá e enterra ele no túmulo da família, e ele fala. Daí ele foi ver que o quão grave ele tinha feito, porque ele mentiu. Aí ele percebeu que realmente aquele lá era o homem de Deus e que a palavra de Deus ia se cumprir. Porque até então, ele não assim, eu estou parafraseando como diz o pastor Marcelo, né? Ele achava que aquele não poderia ser o homem de Deus e inventou essa mentira, né? Para que o homem fosse até a casa dele, para que o homem desobedecesse ao Senhor. Amém, irmãos? Então, irmãos, assim, é muito difícil hoje. A gente vive num mundo atualmente, nós temos muitas igrejas evangélicas, muitos cristãos, muitos mesmo. Mas isso não nos faz crentes, mas estamos realmente convencidos, essa palavra, né? Eu vou falar por mim, eu estou falando no plural, mas
nós nos tornamos convencidos, porque nós saímos de casa sem reverenciar realmente, sem realmente temer o Senhor. Saímos por sair para ir participar de um culto, achando que é mais um dia, mais um culto. E não temos nos aprofundado na presença do Senhor, para que o Senhor possa realmente mostrar, trazer a presença dEle até nós, porque nós precisamos, irmãos. Amém? Eu estou um pouco nervosa. Glória a Deus, Senhor. Santificado é o teu nome. Hoje, tivemos o acampamento aí, irmãos. Eu sou sempre disposta ali a ajudar, sempre. E quando o pastor falou ali, vamos estar orando. Eu falei, meu Deus, a gente não ora em casa, mas a gente vai estar orando lá. Assim, nada contra, irmãos. Mas sabe como que isso é sério? A gente não tem uma rotina de fazer isso regularmente em nossas casas, mas a gente faz lá, e não é errado fazer. Não é errado. Mas percebe como que isso tem que ser algo rotineiro em nossas vidas? Algo assim como nós temos o ar que a gente precisa para respirar, isso precisa ser em nossas vidas. E eu falo, não porque, o Valdirene faz melhor, não. Eu coloco na minha vida. Né? Muitas vezes a gente levanta aquela correria, não consegue orar. Fico frustrada comigo mesma, muito frustrada, porque é para a gente ler a palavra e a gente não consegue ler a palavra. Isso frustra, isso nos frustra. Porque o que nos permite estar na presença do Senhor é a palavra dEle, é a palavra do Senhor que nos santifica. Né? Ainda que nós saímos de casa para ouvir palavras que edificam a gente, mas é essa constância de buscar a presença do Senhor que nos faz mulher de Deus, que nos faz homem de Deus, apesar de sermos falhos e muitos falhos. E teve um dia ali no acampamento que eu comentei com meu filho, depois com a Lu, só acho. Eu quis ir embora. Eu quis ir embora. Me deu um desespero. Porque eu falei, Senhor, por que eu estou aqui? Percebe-se que a gente não pode fazer algo por fazer, irmãos. A gente está vindo nessa pegada, a gente vê várias igrejas cheias, e pessoas vazias. Eu não quero ser uma pessoa vazia. Eu não quero somente obedecer o meu pastor, ou aquilo que a igreja tem convidado a gente fazer, e ficar vazia por dentro. Isso é terrível. Não sei se os irmãos estão compreendendo, porque eu creio que não é só comigo que acontece isso, porque nós somos carne e somos totalmente suscetíveis a errar, porque não é porque nós estamos ali que vamos receber a bênção naquele momento, mas tem todo um prognóstico, né? Tem um antes da gente buscar a presença, quando a gente sai dali, continuar na presença. E eu entendo também que há necessidade de a gente estar ali aqueles dias, mas é tão cansativo para quem está. Eu estou negando, é muito cansativo. O quanto do que os pastores absorvem, quanto? Eu não acho errado, mas a gente tem que se conscientizar de como nós estamos fazendo, se estamos fazendo realmente para o Senhor, se estamos obedecendo a palavra do Senhor, se estamos sendo sensíveis à voz do Espírito Santo, porque muitas palavras vêm, mas nem toda palavra é do Senhor, a não ser essa palavra do Senhor. Irmãos, eu não estou falando que é errado estar no acampamento, eu não disse isso, mas teve um dia que eu fiquei desesperada para ir embora, porque eu entrei em conflito comigo mesma. Eu falei, Senhor, por que eu estou aqui? Eu preciso saber, porque eu preciso de estar aqui primeiramente pelo Senhor. E depois eu sei que eu estou em obediência com a igreja. A gente tem que se conscientizar disso. A gente precisa de vir para os cultos sabendo disso, irmãos. Não temos que vir mais para os cultos, cumprir tabelas, mas realmente
estar na presença do Senhor, porque nós sabemos que servir ao Senhor não é emoção, é razão. Não que a gente não vá chorar, né? De forma alguma a gente vai chorar, mas muitas vezes eu fui ministrada pelo Senhor na minha casa, ali no recôndito, como o Senhor, como a palavra de Deus nos ensina, estar ali no nosso cantinho, porque servir ao Senhor é a razão. Não é só o emocionalismo, porque o emocionalismo ele não nos deixa permanecer na presença do Senhor, ele não faz com que a gente seja enraizado na presença do Senhor. Mas a razão, assim como perdoar, o Senhor fala que não é um sentimento, mas a gente tem que obedecer. Vir para a casa do Senhor, sim, temos que fazer isso conscientemente. Se esperarmos dar vontade, irmãos, não dá. Mas a gente tem que saber aquilo que a gente está fazendo. Eu sempre... É uma coisa que pega muito comigo isso, irmãos. Muito. Muito. Eu falo, Senhor, eu quero ir para a casa do Senhor para servir ao Senhor. E muitas vezes eu estou cansada. Eu não sei se é o sistema que a gente vive hoje. Não sei, irmãos. A gente vê igrejas glamourosas, cheias. E eu falei, pessoas pulando. Eu falei, Senhor, quanto isso o Senhor tem recebido? Quanto disso o Senhor tem recebido? Quantas dessas pessoas são realmente pessoas que são homens e mulheres de Deus que estão ali prontos a estar na presença do Senhor, apesar dos seus pecados e falhas, apesar de errarem, porque nós erramos dia após dia. Mas precisamos, irmãos, que o Espírito Santo possa trazer isso para a nossa consciência, porque Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de amor. Só que se a gente pegar, né, eu amo ler o Antigo Testamento, né, eu amo ler, porque Jesus ele faz parte de toda a Bíblia. E a gente vê, gente, o Antigo Testamento, e fala sobre carnificina. Pessoas que eram mortas, porque Deus mandava matar. E o que a gente é melhor que hoje? Eu falei, Senhor, eu lendo a palavra, o que a gente é melhor do que eles hoje? O que a gente é melhor? E a gente adulterou tudo isso, né? Eu falo no sentido, o sistema adulterou tudo isso. Falando que Deus é amor. Mas Deus é ira. Deus, ele se ira, ele tem... Eu falei, Deus tem se irado. E não é com o mundo lá fora, é com a igreja. É com a igreja que realmente que não tem se posicionado no Senhor. A gente que não tem nos se posicionado no Senhor. A gente que muitas vezes fala, mas as nossas atitudes, ela tem demonstrado aquilo que a boca nossa professa. Amém, irmãos? Deus é bondoso, Deus é misericordioso. E nós precisamos do Senhor. Nós estamos aqui, eu estou aqui, né? Coube a Mir vir trazer a palavra hoje, e que se não fosse tomara que eu estivesse aqui também. Porque senão eu estaria sendo hipócrita. E isso não seria uma verdade na minha vida. Amém, irmãos? Eu preciso falar uma coisa só antes da gente encerrar. Em fevereiro a gente veio dar um testemunho, a Gilson deu. Eu precisava consertar isso, né? É claro que hoje não está toda a igreja aqui. Eu queria pedir perdão para a igreja, né? Porque aquele dia, não pelo que a Gilson falou, mas pelo que eu falei. Porque eu não fui, não sei se os irmãos lembram sobre o Adilson, né? Eu não fui humilde. E eu lembro que terminou o culto, eu mandei mensagem para a Aline pedindo para o Gui não editar, não colocar toda a ministração, porque todo o testemunho que a gente vai trazer, ele tem que edificar a igreja. Tem que edificar. E não foi um testemunho edificante, porque eu não vim aqui para falar, igreja, obrigada pelas orações.
mas eu vim falar do que a pessoa perdeu, o quanto a pessoa perdeu. E aquilo me deixou arrasada, irmãos, me deixou muito arrasada. Porque isso não edifica, isso não me faz uma mulher de Deus. E eu fui arrogante. Então, irmãos, eu peço perdão, porque uma coisa que a gente sempre aprendeu, todo testemunho é para glorificar e exaltar o nome do Senhor e nunca para humilhar as pessoas. E nesse dia, teve uma pessoa que falou, esse negócio está meio estranho, né, Gui? E o Donizete veio falar para mim, e coincidentemente essa pessoa mora no condomínio. Essa pessoa mora lá no condomínio, gente. E eu falei, meu Deus do céu. Como que pode? Eu estou errada. Eu fui errada, eu fui arrogante, eu fui orgulhosa, eu não poderia ter feito isso. Eu fiquei assim, eu fiquei no pó, eu fiquei muito arrasada mesmo. Assim, falando agora, é pouco pelo que eu me senti naquele dia. Amém, irmãos? Realmente que o Senhor nos faça homens e mulheres de Deus, né? Que o Senhor nos coloque realmente para estar na presença dEle, que os irmãos possam me perdoar, né? Pela palavra, se os irmãos entenderam, que os irmãos possam entender, que realmente o que o Senhor nos leve para perto dEle, que não estejamos aqui na igreja cumprindo realmente com protocolos, porque temos que ter responsabilidade, a gente tem que ter responsabilidade, tem que ter. Mas a gente tem que entender que nós não servimos a um Deus qualquer. E não é um Deus qualquer, porque se a gente vê, né, toda a Bíblia, tudo que ela fala, homens e reis que se levantaram e fizeram aquilo que o Senhor desaprova, o quanto Deus se irou. E Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Nós somos carentes da misericórdia do Senhor. Os irmãos já estão cansados de ouvir isso. O pastor Marcelo está aqui constantemente falando sobre isso. Até quando a gente vai ter que ouvir isso? Até quando? Né? Que o Senhor realmente traga isso na nossa consciência, de que nós precisamos dEle. Que o Senhor venha nos dar um coração arrependido, porque nem isso a gente consegue, né? Nem isso a gente consegue ter um coração arrependido. Que o Senhor venha nos levar a ter um coração arrependido, que todo pensamento nosso seja levado cativo em obediência à sua santa e bendita palavra, que sejamos exortados pelo Senhor, que ao nos colocarmos aqui sempre na casa do Senhor, estejamos com os nossos ouvidos abertos ao cantarmos, ao louvarmos ao Senhor, irmão, insistam, louvem ao Senhor consciente daquilo que o Senhor, daquilo que você está cantando, porque é sério, é muito sério, que não sejamos crentes convencidos, mas que possamos realmente estar ali na presença do Senhor dia após dia, em retidão, amém? Agora a gente vai estar orando, né, pastor? Eu mesma, né? Continuar. Tá. Amém, Jesus. Graças nós te damos, Senhor. Senhor, perdoa-nos, Senhor. Perdoa porque nós somos tão falhos, Senhor, tão pecadores, Senhor. Muitas vezes não ouvimos a sua palavra, mas não somos obedientes ao Senhor. Ó, Senhor, faz-nos homens e mulheres de Deus, Senhor, para que todos aqueles, quando nos olharem, Senhor, possam ver, Senhor, o Senhor em nós, Senhor, que possamos realmente professar Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, que possamos realmente professar Cristo, Senhor, naquilo que falamos, naquilo que fazemos, meu Deus. Ó, Pai, nós estamos aqui porque o Senhor é um Deus muito gracioso, o Senhor é um Deus de graça, meu Deus. Nós sabemos que nós não estaríamos aqui, Senhor, se o Senhor não nos tivesse trazido até aqui. Se o Senhor nos tivesse perdoado a nós, meu Deus, perdoa-nos, Senhor.
Leva, Senhor, a tua igreja a se arrepender, Senhor. Leva-nos a nos arrependermos, Senhor. Que possamos, ó Deus, referenciar a sua palavra. Que possamos temer o teu santo nome, Senhor. Que não façamos as coisas, Senhor, por fazer, meu Deus. Não façamos por fazer, meu Deus. Traz essa consciência para nós, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, o Senhor que conhece os nossos corações, o Senhor que conhece os corações de cada irmão que está aqui, as necessidades que eles precisam, as angústias pelas quais nós passamos, as frustrações pelas quais nós passamos, as expectativas que nós temos, Senhor, e as expectativas elas falham, meu Deus, mas aqueles que esperam no Senhor, meu Deus, Senhor, nos ajude a descansar em Ti. Não temos descansado no Senhor, meu Deus. Nós lemos a Sua palavra fala para nós descansarmos, para deixarmos a ansiedade de lado, meu Deus, mas a ansiedade tem tomado conta de nós, meu Deus. Nos ajude, Senhor, a descansarmos em Ti, meu Deus. Precisamos de estar na mesa com o Senhor, meu Deus. Precisamos permanecer junto ao Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Colocamos aqui, Senhor, as pessoas que estão necessidade, carentes, estão doentes, meu Deus, precisando de cura, Senhor. O seu Laércio, meu Deus. A dona Rose, a mãe do Diogo. Dona Rosa, a mãe do Diogo, meu Deus. Só o Senhor, meu Deus, para manifestar. E o Senhor já tem manifestado só o fato de Dona Rosa estar aqui conosco, Senhor, podendo, Senhor, ouvir, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia da Dona Rosa, do pastor Walter, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Do André de Paula, Senhor, do Samuel, José Aparecido e Cleide. É Márcia aqui no final, pastora Lu? Maia e a Maia, Senhor. O Senhor sabe de... Nós não sabemos a necessidade, eu particularmente não sei, Pai, da necessidade de cada um, mas o Senhor sabe, porque o Senhor é aquele que nos formou, Senhor. O Senhor nos conhece desde o nosso ventre da nossa mãe, Senhor. O Senhor sabe das necessidades de cada um, da particularidade de cada uma dessas pessoas que estão aqui, Senhor, nesse quadro, meu Deus. Que o Senhor tenha misericórdia deles, meu Deus. Sabemos que o Senhor não faz acepção de pessoas, meu Deus. O Senhor não faz acepção. Ao contrário, Pai, nós é que fazemos acepção de pessoas, Senhor, e perdoa-nos, Senhor. Manifesta, Senhor, a Tua misericórdia, não só nas nossas vidas, mas na vida dessas pessoas que estão nesse quadro, Pai. Porque assim como nós precisamos do Senhor, eles precisam do Senhor. Como nós precisamos do Senhor fervorosamente, Senhor, eles precisam do Senhor, Pai. Seja cura, Senhor, seja salvação, meu Deus. Mas dentre todos, meu Deus, é salvação, meu Deus, porque o Senhor Jesus veio não somente para curar, Senhor. O Senhor Jesus não veio somente para restaurar, mas Ele veio trazer salvação, meu Deus. É salvação que Jesus trouxe sobre nós. Nós sabemos que um casamento restaurado, uma doença curada, Senhor, é consequência, Senhor. É consequência da salvação que o Senhor Jesus trouxe, Senhor, a todos nós, Senhor. Nós não estaremos aqui se não fosse pelo nosso Jesus, meu Deus. Estamos aqui, Senhor, homens miseráveis que somos, Senhor. Muitas vezes inflexíveis, Senhor, nós somos. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Nós dependemos do Senhor. Faz-nos entender, meu Deus, que nós somos dependentes de Ti, Senhor. Faz-nos entender que nós precisamos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Naquilo que nós fazemos, naquilo que nós falamos, naquilo que nós assistimos, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Não nos deixa, Senhor,
ao vento, meu Deus, mas traz, Senhor, exortação, meu Deus, que a pior coisa que pode existir na vida de uma pessoa é o Senhor, não é Satanás vir, Senhor, contra as nossas vidas, é o Senhor virar as costas para nós e deixarmos nós fazermos aquilo que nós bem entendemos, Senhor. Isso é a pior coisa que poderia nos acontecer, meu Deus. Meu Deus, tem misericórdia, meu Deus. Tem misericórdia da nossa nação brasileira, a nossa cidade de Valinhos, a nossa nação brasileira, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, coloca os nossos olhos em Ti, meu Deus. Que não sejamos crentes murmuradores, meu Deus. Que não sejamos crentes murmuradores, mas crentes que exaltam e glorificam, Senhor. Que não sejamos crentes arrogantes, orgulhosos, Senhor. Porque, Senhor, nós estamos aqui pelo Senhor, meu Deus. Que não possamos ser arrogantes falando que nós somos melhores do que aqueles que não Te servem, meu Deus. Porque nós estamos aqui para reverenciar o Teu nome, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a temê-lo, Senhor. Nos ensina a temê-lo, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Tem misericórdia, meu Deus. Tem misericórdia das nossas crianças, meu Deus. Tantas atrocidades têm acontecido com os nossos bebês e crianças, Senhor. E nós nos tornamos, Senhor, tão frio diante das situações que têm acontecido no nosso Brasil, meu Deus. Nós não temos nos posicionado, Senhor, clamado, Senhor, tem misericórdia dos nossos adolescentes, jovens, Senhor. Jovem adulto, Senhor, dos nossos idosos, anciãos, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, guarda a vida dos nossos pastores, meu Deus. Eu falo aqui da nossa igreja, não somente da nossa igreja aqui, mas de um geral, meu Deus. Guarda a vida dos pastores, de homens, Senhor, que tem realmente levado a sua palavra, Senhor, que amam o Senhor, que reverenciam o Senhor. Guarda o Senhor na tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, guarda o Senhor. Que eles possam estar sempre ali na presença do Senhor, buscando a tua face, Senhor. Dias maus, Senhor, estão vindo os dias maus, estamos vivendo dias maus, dias difíceis, Senhor. Como está difícil, Senhor, nos ajude, Senhor. A palavra do Senhor fala que nos últimos dias o amor se esfriaria, meu Deus. Quando eu lia isso, mas como pode o amor se esfriar, meu Deus? E o amor tem se esfriado, Senhor. Ah, meu Deus, nos ajude, Senhor. Tem misericórdia, ó Pai. Tem misericórdia, Senhor. Tu és um Deus misericordioso, Senhor, porque não lançamos nas nossas súplicas perante a Tua face, fiados na nossa justiça, mas em Tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Em nome de Jesus, ao sairmos daqui para ir para nossas casas, meu Deus, fala conosco, Senhor. Ministra, Senhor, nós precisamos ser ministrados pelo Senhor, meu Deus. Não que nós não erraremos mais, Senhor, mas dá-nos um coração voltado ao arrependimento, Senhor, para que quando errarmos, o Teu Santo Espírito venha nos mostrar o caminho, Senhor, em que nós devemos seguir, Senhor. Que nós não desviemos nem para a direita, Senhor, nem para a esquerda, mas que nós possamos seguir o caminho que é o Senhor Jesus, meu Deus. Nós precisamos de Ti, meu Deus. Perdoa, Senhor, restaura as nossas casas, restaura, Senhor, os nossos lares, meu Deus. Faz-nos homem de Deus, faz-nos mulheres de Deus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Deus. Em nome de Jesus, nós clamamos, Senhor, pelo Senhor. Pai, nós amamos o Senhor. Nós precisamos do Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. No santo nome de Jesus, ó Deus, nós oramos. Amém.
Amém, queridos. Olha, tem coisas que a gente vai só vivendo e não pensa. Enquanto a avó estava orando aí, a palavra, né? Às vezes a gente pensa isso. Naquela época, naquele contexto, tinha um profeta mentiroso, um rei idólatra e um rei prepotente. Um idólatra de um lado e um prepotente do outro. E Deus mata o homem de Deus. Mas por quê, queridos? A Bíblia diz que é com ciúmes que o Espírito de Deus olha por nós, anseia por. Às vezes a gente acha sempre que, mas o outro faz muito pior do que eu. E às vezes a gente está desobedecendo a Deus já como que uma prática. Obrigado pela palavra, viu, Val? Hoje a gente tem o privilégio, né, pastor, de comemorar 88 anos de casado, 44 cada um, né? É 88 anos, né? Não está certo a conta? É 44 de um, 44 do outro. O desafio foi o mesmo para os dois, né? Então, eu quero chamar os pastores para vir aqui. Dá para o pastor vir, pastor? Nós vamos abençoar e assim, é uma coisa que a gente tem que valorizar, queridos. Hoje, quantas pessoas você conhece que tem casamento, ou que o casamento durou 2 anos, 5, 1 ano? E hoje, isso, antigamente a gente olhava lá fora. Hoje, dentro da igreja, isso virou comum. Casamentos que não duram mais, se separam por banalidade. Não quero entrar no mérito aqui, porque cada caso é um caso, mas às vezes separa porque achou uma mais nova, um mais novo, ou porque não amava mais. E comemorar 44 anos é uma dádiva, né? A gente chega lá, né, amor? Ainda tem 14 pela frente. Vem aqui, amor, ajuda eu, vamos orar por eles. Deixa eu descer aqui. Mas eu quero que a senhora fique pertinho dele. Isso. Eu não, depois de 44 não vou ser eu que vou separar, né? Eu quero. Vamos ficar de pé, a gente já estende as mãos abençoando e também já encerramos. Quando Deus tem um propósito, Ele cumpre. E esse propósito foi ela na minha vida. No dia do meu casamento eu fui abordado com uma moça que foi minha primeira paixão. E ela chegou para mim e falou assim: não casa não. Vamos continuar juntos. Aí aquilo me balançou. Era a primeira namorada, que eu não cheguei nem a namorar. Aquela paixão de jovem. Mas aí Deus falou no meu coração: fui eu que escolhi ela para ti. E quando Deus fala, se obedece. E com ela estou até hoje, né? Vocês viram lá a foto de casamento, eu era magro, tinha cabelo, né? Era porte atlético. Hoje, com o tempo e o relaxo, as coisas mudaram, né? E bastante. Mas eu glorifico a Deus, porque através da vida dela, nós ganhamos 2 joias preciosas, que são nossas filhas, e através das nossas filhas vieram 3 netos lindos, que a gente ama de paixão. Amém? Eu quero agradecer. Uma loira, os olhos azuis. E rica. Essa é minha pastora. Rica. Quer falar algo, pastor? Nosso casamento foi bem tumultuado no começo, né? Meu sogro não gostava de mim. Ele separou, quando nós começamos a namorar, separou para ele casar com uma fazendeira. Levou ele lá para Minas, para ele casar com uma fazendeira, porque ele não queria que casasse com uma pobre. Mas mesmo assim, ele, com o coração, né, apaixonado, ele vinha para Campinas
E nós começamos a namorar mesmo que que o pai não aceitava, que o pai queria... 1978. É. Não precisa falar isso. 77, Da nossa idade. 77. Não precisa falar isso por causa da nossa idade. Porque chega a 60 anos, você já não faz mais aniversário. Então, foi meio tumultuado, mas eu agradeço a Deus. São anos, no começo não foi fácil, mas Deus sempre colocou no nosso coração a união, estar junto. E além de mais, nós fizemos um voto diante de Deus. E esse voto não pode ser quebrado, em momento nenhum de nossas vidas. Na tristeza, na pobreza, na riqueza, é um voto que nós fizemos diante de Deus. E Ele é o centro do nosso relacionamento. Porque são dias difíceis, são, mas o Senhor está conosco. Amém? Eu agradeço a Deus por estar aqui, agradeço a vida dos pastores, e louvo o Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Amém? Obrigado. Merece uma salva de palmas ao Senhor? Amém. Senhor, nós te agradecemos, meu Deus, pela vida do pastor Walter, da pastora Fátima, por essa união, ó Deus, que lá atrás, Senhor, há 44 anos, o Senhor estendeu as tuas mãos, abençoou e selou diante do Senhor. E Pai, apesar de todas as lutas, aflições, de todos os percalços, ó Deus, o Senhor os ajudou até aqui. E nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor os abençoe nos anos que o Senhor ainda conceder a este casal, meu Pai. Que, ó Deus, as filhas, Senhor, os netos, as gerações que ainda virão, possam, meu Deus, colher dos frutos dessa união bendita que o Senhor abençoou. Nós agradecemos ao Senhor e pedimos a tua bênção sobre este casal, sobre todos os casais, ó Deus, e famílias que o Senhor tem nos dado para caminharmos juntos. Nós te agradecemos e oramos pelo santo nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com cada um de nós, hoje e por todos